Oi, gente! Bom, então hoje eu vim fazer o último vídeo de matérias da faculdade. Hoje eu vim falar das matérias que eu tive no 7º semestre. Bom, então pra quem não me conhece, oi, meu nome é Ana Paula Ede. Eu tô no 8º semestre da fisioterapia na PUC. Sempre eu faço, tipo, matérias que eu tive no primeiro ano, no segundo ano e tudo mais. Só que a PUC são 3 anos e meio de aula e 1 ano de estágio. Então faltou só o 7º semestre pra eu falar pra vocês. E é isso que eu vim falar hoje. Eu sei que esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas é porque eu comecei no estágio, daí eu fiquei doente, teve toda uma história. Então eu fiquei um pouco desligada aqui do canal porque eu tava com muita coisa pra fazer, eu tava me recuperando e tudo mais. Mas eu vim fazer esse vídeo agora pra vocês. Antes tarde do que nunca, né? Estou aqui com o meu currículo, então vamos para a primeira matéria. Análise e interpretação da literatura Bom, então a primeira cadeira / matéria que eu fiz foi análise e interpretação. Bom, então a primeira cadeira / matéria que eu fiz foi análise e interpretação da literatura científica, que foi uma cadeira bem complicadinha, assim, porque a gente esmiuçou muito os artigos científicos no caso. Então é uma cadeira só de artigo científico, que a gente aprendia os tipos de artigos, era bastante matéria, foi uma cadeira bem difícil, assim, que eu tava bem nervosa, mas foi uma cadeira maravilhosa, porque, tipo, eu aprendi muito a como ler artigo, também aprendi os tipos de artigo que existem, né, que não é só um, né, então bastante coisa, foi uma cadeira muito difícil, mas muito proveitosa, porque, assim, artigo científico vocês vão ler pelo resto da vida de vocês. Então é super bom tu passar um semestre inteiro só lendo artigo e aprendendo como ler. É muito legal. Então a outra matéria que eu tive foi Cinesioterapia 3, que foi uma cadeira também de tratamento de traumato, então de osso. A gente aprendeu sobre membro superior, membro inferior, quadril, coluna. A gente também viu a parte muscular, então os pontos gatilhos, que são aquelas bolinhas que dão no músculo, sabe? A gente aprendeu sobre elas, a gente também aprendeu o tratamento delas, tipo fisioterapia manual, sabe? A gente aprendeu também um pouco, aquelas de estralar, sabe? Tipo, a gente também aprendeu. Então foi uma cadeira muito pesada, eu lembro que era muita matéria, era dividida em 2 professores e eu tive umas 4 provas só prática, porque essa cadeira era inteira prática, não tinha nada teórico. Então assim, foi uma cadeira muito pesada, com muita matéria. Eu lembro que quando eu tinha prova de cinésio ou de desportiva, meu Deus do céu, era uma desgraça, gente, eu tinha vontade de chorar, porque era muita matéria. Assim, eu não me identifico muito com essa parte de traumato, então eu acho que pra mim, que também não gostava muito, foi um pouquinho mais difícil, sabe? Mas eu tive colegas que amaram e foi assim, ó, uma cadeira muito completa, muito mesmo. A gente também estudou ATL, a gente estudou tudo, basicamente, tudo. Foi bem bizarro, assim, a quantidade de coisa que a gente conseguiu estudar em um semestre. A próxima foi a fisioterapia desportiva, né? Que assim, gente, eu não me identifico muito com essa área do esporte, sabe? Trabalhar com atleta e tal. Acho super legal quem trabalha. Mas eu não me identifico muito com esse negócio de lesão muscular, de lesão de tendão, essas coisas, sabe? Não é muito comigo. Então, essa cadeira foi inteira só disso. Então vocês imaginem o quanto eu sofri. A gente aprendeu muito sobre lesões do esporte, então a professora sempre dava, tipo, a tal lesão acontece mais no vôlei, acontece mais no futebol. E além da gente saber as patologias, a gente tinha que saber os testes pra fazer, porque cada tipo de lesão muscular tem um teste que tu faz pra saber se foi aquele músculo mesmo que tá machucado, que rompeu, alguma coisa assim. Então assim, gente, era muita coisa, era muito teste, vocês não têm ideia. Eu lembro que, tipo, eu passava madrugadas estudando aqueles testes, porque era assim, ó, eu lembro que desportivo era um Deus nos acuda, sabe, gente? Agora eu paro pra pensar e eu digo, meu Deus, como é que eu tinha psicológico pra essas coisas? Porque é muita matéria mesmo, gente. Infelizmente, é muita matéria. A gente também aprendeu sobre as bandagens, sabe? Aquelas coloridas, tipo kinesiotape, sabe? Que tu coloca pra dor. A gente também aprendeu bandagens rígidas. Essa parte mais de bandagem eu achei bem legal. Mas agora dos testes eu não gostei. Função cardioventilatória 3. Loucura! Foi ventilação mecânica. Tudo! A gente basicamente passou um semestre inteiro vendo uma ventilação mecânica. E eu, pra minha surpresa, fui bem nas provas. Acho que semestre passado foi o semestre que eu mais estudei na minha vida inteira. Sério, eu estudei
muito, vocês não têm noção. Era muita matéria. Parece que foi o semestre que juntou mais coisas, sabe? Que foi o último semestre. Vocês têm que aprender isso agora, porque depois é o estágio, você tem que ir pro estágio sabendo disso. Então, tipo, um monte de matéria. Foi basicamente isso. Mas eu adorei ventilação mecânica. No começo, eu não entendia bulhufas. Eu tive que estudar bastante pra entender. Eu lembro que na primeira prova eu tirei 7, 8. E na segunda eu estudei muito e eu tirei 9,5. Então, assim, é possível ir bem em ventilação mecânica, porque, assim, eu já sabia da fama da ventilação mecânica, que é muito difícil, que muita gente pega G2 nessa cadeira, e, assim, realmente não é fácil. Mas eu acho que, tipo, no momento que tu começar a estudar bastante e estudar até tu entender, aquilo deixa de ser tão difícil e tu começa a achar um pouquinho mais fácil até tu totalmente entender. Então, assim, ventilação mecânica eu gostei bastante. Eu gostei muito da parte da fisioterapia mesmo, da ventilação mecânica. Então, todo o desmame ventilatório, tipo, quando a pessoa sai da ventilação. Tipo, a pessoa tem tal doença, então os parâmetros do ventilador vão ser uma coisa. Ela tem outra doença, vai ser diferente. É muito legal mesmo. E, gente, não fiquem com medo de ventilação mecânica. Porque muita gente vai vir pra vocês e vai falar, olha, é a pior coisa da vida. Não acreditem nessas pessoas, tá? Porque não é um bicho de 7 cabeças, é super estudável e passável. Bom, a outra cadeira que eu fiz foi a prática assistida em fisioterapia do movimento humano, que foi uma cadeira 100% prática. E essa cadeira foi dividida em 3 áreas, então era saúde da mulher, centro de reabilitação, e a terceira era geriatria com os vozinhos, que a gente foi pra SPAM, que é uma instituição aqui do Rio Grande do Sul. É basicamente um asilo, né? Não gosto desse nome asilo, mas é uma instituição onde abriga idosos. Bom, vou falar um pouquinho de cada um. Saúde da mulher, a gente trabalhava com pacientes, né, que tinham incontinência urinária ou incontinência fecal ou algum outro tipo de patologia. Foi bem legal, a gente atendeu, tipo, mulheres que tinham incontinência urinária. Era em dupla, era eu e a Laura. A gente não chegou a atender paciente homem, a gente só atendeu paciente mulher, mas foi super legal. Saúde da mulher é uma área que eu gosto bastante. O centro de reabilitação, a gente pegou pós-operatório em cirurgia, claro, não pós-operatório imediato, pós-operatório mais tardio, no caso, mas era, tipo, muito essa parte muscular, sabe? Tipo, traumato. E na geriatria, né, na SPAM, a gente trabalhou com vozinhos, então a gente trabalhava meio que tudo, assim, sabe? A gente trabalhava muito a parte motora com eles, porque, né, os vozinhos têm mais dificuldade pra sentar e levantar, esse tipo de coisa. Então a gente fazia vários exercícios com isso. A gente também fazia choquinho com eles, o TENS, sabe? Porque eles tinham muita dor. Então foi super legal, foi assim, ó, uma experiência muito maravilhosa. Eu sou muito grata por ter tido a chance de fazer esse trabalho, né, no caso, com eles, porque eles são idosos que ficam lá sozinhos, basicamente, a família deles não fica lá, só fica o pessoal da instituição mesmo. E assim, eles amavam a fisioterapia, porque era um monte de gente, tipo, eles adoravam conversar, era muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. Outra cadeira que eu tive foi a prática assistida em função cardioventilatória. E foi basicamente no hospital. Então a gente atendia pacientes da área mais de cardio e respiro. E eu lembro que a gente foi pra pediatria também. É basicamente que a gente faz um estágio agora, só que com o professor supervisionando. Então foi bem legal também. Pegava o paciente, fazia avaliação, né? Via a patologia que ele tinha e traçava as condutas pra essa patologia, então era bem legal. Nessa cadeira a gente também foi pra UTI, foi o primeiro contato que eu tive assim na UTI. A gente aprendeu como aspirar tráqueo, tubo, via aérea superior e oro, e daí depois a gente ia pra UTI aspirar, então era bem legal assim. E a última cadeira que eu fiz foi a cadeira de psicologia. Assim, eu tava muito feliz que eu ia ter essa cadeira, porém não foi do jeito que eu pensava que ia ser. A psicologia que a gente aprendeu era meio que, tipo, era basicamente falar sobre o luto, como lidar com o luto, essas coisas. Tipo, sei lá, sabe, eu sei que é uma coisa que acontece muito no hospital, né, na vida, né, mas assim, eu acho que a psicologia vai muito além do que apenas o luto. Então eu senti um pouco de falta da psicologia na fisioterapia mesmo, porque a gente não trabalha só com pacientes que estão morrendo ou que a gente sabe que vai morrer daqui a pouco, sabe? Muitas vezes, trabalhando em clínica, a gente pega pacientes que, assim, precisam de reabilitação, mas estão bem, sabe? A cadeira de psicologia ficou um pouco confusa pra mim, assim.
Então, não curti muito, assim. Foi isso, gente. Além dessas cadeiras, eu ainda fiz 2 eletivas, mas eu não falei sobre elas, que não é do currículo da fisioterapia. Eu só falei mesmo das matérias da fisioterapia. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei e também de se inscrever no canal, de acionar o sininho, porque o YouTube não está mandando notificações de vídeo. Então clica no sininho e também curte esse vídeo pro YouTube entender que tu quer receber notificações minhas, e também me segue em todas as minhas redes sociais. Os links sempre estão aqui no box de informações. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!